livres. Aí eu vejo às vezes algumas pessoas, mas como é que vai pagar isso? De onde veio o dinheiro? O dinheiro nem saiu. O dinheiro está dentro de um cronograma de folha de pagamento e dentro, claro, de luvas que estão negociadas, mas não houve nenhum investimento com outra instituição, porque foi a habilidade de trazer jogadores livres e com ressonância internacional. Aspecto de receber de volta. Assim vai ser com o Casemiro. Quando o Casemiro apontar, estou chegando ao fim, São Paulo está de portas abertas. Assim vai ser com o Antony e com outros grandes valores, o Militão, etc. Esse é o São Paulo que nós, torcedores, desejamos. Vamos estar vendo aí a entrevista que o Júlio Casares, presidente de São Paulo, deu para a ESPN ainda na Argentina, né? Sobre a contratação do Lucas Moura, do Rames Rodrigues, falou do Eric, do Ferrarese, mandou recado para a mídia clubista que tá falando um monte de coisa, sem saber nada, que é loucura financeira, que é responsabilidade financeira. Vamos estar vendo aí, falou sobre o Casemiro, rapaz. Casemiro pode voltar, doideira é essa aí. Vamos estar acompanhando aí, não pula o vídeo, assiste até o final, se inscreve, deixa o like e bora estar vendo aí. Júlio, satisfação encontrá-lo aqui em Buenos Aires. Em meio a uma semana do São Paulo que o torcedor vai lembrar por muitos anos. Porque vocês trazem o Rames Rodrigues, anunciam o Lucas Moura, já apresentaram o colombiano, vão apresentar na volta ao Brasil o Lucas, e o torcedor está em êxtase, esqueceu até aquela derrota do Corinthians na Copa do Brasil. Queria que você falasse como é que foi o mecanismo, principalmente o mecanismo financeiro, para trazer o Rames Rodrigues. Eu sei que vocês negociavam há muito tempo, mas quando o martelo começou a ser batido e de que forma? Então, Edu, primeiro um prazer estar aqui com vocês. O São Paulo vive uma reconstrução financeira, de pilares éticos, de administração, de gestão e no futebol. E o Rames era um sonho, como todo sonho, é um sonho muito distante no primeiro momento e que foi encurtando. É um trabalho de 50 dias que a nossa diretoria, com muita eficiência, foi desenvolvendo, aliado ao marketing, aliado ao financeiro. E o Rames é um jogador que nós estávamos esperando ele ficar livre, porque é claro que o jogador livre fica com mais condição de você negociar, você não vai pagar um transfer de direito econômico, e nós conseguimos construir um mecanismo financeiro que não aviltasse o nosso teto e que também não tenha essa falácia de dizer, olha, vai ter um apoio de marketing, um investidor. Não, ele é um produto, é mais um atleta com qualidade indiscutível que vem ao elenco dentro do orçamento do São Paulo. E com isso, sim, o que vier de plus, de resultado de marketing, ajuda a atenuar a questão de folha de pagamento. Mas ele veio num equilíbrio absurdo e é um trabalho realmente que foi monitorado. E acho que uma das melhores questões foi o sigilo, porque nessa questão o sigilo impacta concorrentes, porque o São Paulo hoje se enfrenta um concorrente com muito mais dinheiro, pode atrapalhar o negócio. Então, a eficiência da área de comunicação, de marketing do futebol, trouxe ao torcedor que merecia um presente, que merecia uma contratação desse nível. O torcedor de São Paulo tem dado todo o exemplo de cumplicidade. E foi um trabalho a várias mãos, com muita eficiência, com discrição. E hoje temos um jogador que, além do seu salário, vai ter uma luvas, que também negociada dentro do nosso cronograma. Então acho que foi um trabalho eficiente de visão, de monitoramento, que a área de futebol conseguiu realizar. É possível capitalizar com a vinda dele? Claro, isso conta títulos, vitórias, mas o nome em si, Rames Rodrigues, é possível capitalizar um dinheiro que, ao final do contrato, não digo que vai sair de graça, que não existe nada de graça no futebol, mas que amenize ainda mais o custo dele? Não tem dúvida, Edu. Nós já temos produtos licenciados, nós já temos o crescimento do sócio-torcedor, nós temos o torcedor tendo um estímulo muito grande, e isso traduz na presença de público nos jogos, que já vinha sendo muito efetiva, e a menção do nome São Paulo Futebol Clube no mercado internacional, global. O São Paulo foi, com a contratação, conteúdo da página da Premier League. O São Paulo hoje é colocado como um clube que trouxe Rames Rodrigues em todos os níveis de imprensa, de todos os segmentos esportivos da Inglaterra, da Espanha, da Itália, na Europa, na Ásia, no mundo árabe. Então o São Paulo volta à cena e nós, claro, com isso esperamos que também, aliado a essa questão de marketing, venham outros dividendos. Nós já estamos sendo procurados por grupos que interessam em olhar o futebol do São Paulo, principalmente na nossa fábrica de talentos que é Cotia. Então ele abre portas, não só a figura, e ele é tratado como mais um atleta. Não temos nenhuma apresentação de superstar, superestrela. Ele foi apresentado numa coletiva como os demais foram. Ele é um jogador que já chegou, já está treinando, e o que nós queremos é ter o produto
produto, como nós mostramos, de uma camiseta própria, de copos, de produtos licenciados, relógio, etc., mas que ele tenha o mesmo empenho técnico e a mesma condição de todos os demais atletas. Aliás, atletas que saudaram muito a vinda do Rames. Uma preocupação do torcedor, que você herdou, inclusive, na sua gestão. O fato do Daniel Alves, que também tinha um potencial gigante, que também era um nome do mundo, e que no final das contas não só não deu muito resultado em campo, como trouxe uma dívida grande na sua saída. Como não acontecer isso? O que vocês conversaram com o staff do atleta que isso vocês descartam que aconteça? Primeiro, o São Paulo, com a nossa gestão a partir de 21, ele começou um trabalho de reconstrução. É um trabalho técnico-financeiro de colocar o São Paulo num patamar competitivo sem aviltar a nossa folha, os nossos compromissos. Até porque, como você disse, nós já herdamos compromissos de anos passados e que estamos ainda enfrentando, pagando alguns, outros negociando. Então, mas nós temos que fazer a roda girar. Então, em 21 conseguimos um título regional, em 22 chegamos em 2 finais com um time competitivo, final do Paulista e final da Sul-Americana. Então, todos os técnicos que passaram deram a sua contribuição. E essa fase de agora é uma fase que eu chamo de uma fase aspiracional maior. É uma fase que nós temos que preparar o São Paulo com nível competitivo, mas com algumas qualidades diferenciadas. E o Rames chega nesse patamar. Agora, é claro, a responsabilidade financeira tem que continuar. Ele chega, não está aviltando o nosso teto salarial, isso é importante, e não estamos tratando ele como uma peça solta no tabuleiro, onde o marketing vai fazer um projeto. Não, ele é uma peça, assim como os demais, dentro de um orçamento. E nós vamos procurar cumprir isso rigorosamente. Quando se fala, às vezes, em atraso de imagem, etc., os jogadores que estão aí sabem o testemunho do Rafinha para ele, que foi importante na aquisição, mostrar que o São Paulo, às vezes, tem um descompasso financeiro pelas questões do passado, mas que vai quitando e vai ajustando com eles. No passado, em 22, quando chegou em dezembro, nós quitamos todas as contas. Quando vocês começaram a trabalhar esse nome, havia essa preocupação. E como é que vocês trabalharam com o grupo essa preocupação? Porque algumas notícias que foram nos passadas, assim, 1, 2 folhas do direito de imagem estavam atrasadas pelo fluxo de caixa, enfim. E aí eu fico pensando, o jogador está lá e fala, mas o meu está atrasado, está chegando o James. Como é que vocês passaram essa situação para o grupo, que o dinheiro investido no Rames não tinha nada a ver com as dívidas ou notas atrasadas que o São Paulo tinha com os jogadores? Eu acho que tem uma cumplicidade com os atletas hoje, porque o São Paulo vem estabelecendo o combinado, vem quitando. Então, às vezes você fica 2 direitos, 1 direito de imagem praticamente, e você vai ajustando isso. E nós entendemos, e os atletas do São Paulo, aliás, o grupo de atletas do São Paulo é um grupo muito qualificado, eles entendem que quando você traz um jogador desse tamanho, que é o tamanho dos nossos atletas também, são grandes atletas, vai ajudar o São Paulo a adquirir mais receita para suportar o pagamento de todo elenco. Veja o São Paulo na bilheteria, que nos surpreende. Se você avança em campeonatos, você melhora em prêmios, você melhora em royalties. Então, toda essa ação, no fundo, ajuda o contexto geral. E isso foi mostrado, foi conversado. E quando você tem um cara como o Rafinha, que dá o testemunho para o Rames, dizendo, vem, CT preparado, diretoria séria, gestão que cumpre as questões, mesmo com as dificuldades de fluxo. E o fluxo, ao torcedor, precisa entender. Às vezes nós pagamos jogadores, não vou mencionar, muitos jogadores que já passaram pelo São Paulo. Eu tenho questões até judiciais para pagar. Então, quando chega, o dinheiro é o mesmo, eu tenho que escolher pagamentos onde a questão da justiça, sob pena de penhora, bloqueio, isso está ficando para trás. Mas nós vamos ajustando. E os jogadores também têm um sacrifício maior, onde você pode demorar um pouco aqui, mas no fluxo você vai pagando lá. Então, hoje o São Paulo vive um momento de muita sintonia entre seus atletas, seus diretores, seus conselheiros e principalmente o torcedor, que ao final e a cabo é o que me faz estar aqui. Eu sou um torcedor que vem da arquibancada e eu sei o anseio do torcedor. O torcedor apoia, aplaude, mas ele quer um salto maior. E o São Paulo não tinha condição de fazer. Hoje ele tem. Então ele dá um salto com responsabilidade, onde todos estão envolvidos nesse mesmo objetivo. E nessa esteira veio o Lucas Moura. Uma situação completamente diferente, um contrato curto. O jogador, num primeiro momento, estava esperando o mercado, depois mostrou muita vontade de acertar. Como é que foi feito esse mecanismo também, Júlio? Não só o financeiro, o convencimento ao Lucas que era legal ele assinar um contrato
curto num primeiro momento com o São Paulo. O Lucas primeiro que é um filho do São Paulo, né? E eu acho que o dirigente, e isso nós fazemos exaustivamente, ele tem que manter relacionamento com o futebol, com os atletas que passaram, sem interesse às vezes do repatriar, mas ter um relacionamento. E eu sou um presidente que eu sou ligado ao futebol e tenho feito isso com o Lucas, faço com o Antony. O Lucas, quando em todas as férias dele, almoçou no CT com a família, almoçou no Morumbi, estivemos em jogos juntos. Quando eu fui para Londres, nós conversamos. Então é um jogador que estava assim no nosso radar, até porque ele tinha esse sentimento de querer voltar, quando voltasse ao Brasil, vir ao São Paulo. Então nós cuidávamos disso com muito cuidado, porque ele é um jogador que tem muito mercado, tem a questão familiar, e nós nunca o pressionamos, apenas dissemos, a sua vontade é grande, a nossa é imensa que você volte. E aí tinha uma questão de mercado, em que ele poderia ter uma proposta de um clube assinado para depois emprestar ao São Paulo, que era um mecanismo difícil pela burocracia, difícil pelo clube entender o risco que poderia ser isso. E aí falou também o coração do Lucas em dizer, olha, eu vou ficar nesses 5 meses e depois eu vou estar no mercado. Então foi um chamamento do torcedor, da diretoria, mas a vontade do atleta, que tem um caráter muito grande, uma família especial, prevaleceu. E nada impede dele estar sentindo o que ele está sentindo, amado pelos atletas, pela torcida. Quem sabe, chega em dezembro e fala, poxa, eu vou ficar mais um pouco. Né? O futebol, a dinâmica do futebol mostra isso, mas ele está à vontade e parece que é curto 5 meses, mas pode ser importante para o São Paulo também trazer dividendos, não só esportivos, mas de forma global, como tem acontecido. O São Paulo hoje virou um protagonista também no mercado. E Edu, uma coisa que eu gosto de falar, o jogador hoje deseja o São Paulo. Alguns anos atrás tinha essa questão, não, o São Paulo está ruim financeiramente, está desorganizado. O CT está totalmente estruturado, agora estamos atacando a última parte, que é o vestiário. Os jogadores sabem que tem uma diretoria que vem cumprindo seus compromissos, ainda com dificuldades, mas vem cumprindo, e tem uma harmonia muito grande de entendimento do que é o futebol. Quando ganha o resultado do futebol, quando ganha está tudo bem, quando perde está tudo errado, e nós entendemos isso, e estamos sempre do lado da comissão técnica, do Dorival, da equipe dele e dos jogadores. Quando perde um jogo difícil, nós estamos lá, quando ganha, estamos também. É assim que tem que ser. Então esse novo momento do São Paulo é mais do que o presente, aponta para uma perspectiva importante para o futuro. Uma dúvida ainda sobre o Lucas, o Monterrey, quando oferece a proposta e demonstra interesse, aumenta o desafio de vocês, traz um desafio para a diretoria. Se o Monterrey quer, nós temos que querer mais. Não tem dúvida, não tem dúvida. Ele tinha o mercado árabe, o mercado da MLS americano e o mexicano Monterrey. E toda essa questão, a gente sem poder, e isso que o torcedor tem que entender, eu via vários formadores de opinião da mídia dizendo, mas e agora? Onde está o dinheiro? Vejam, entendam, o São Paulo foi muito eficiente porque trouxe 2 jogadores livres do mercado. Nós não fizemos investimento para nenhuma instituição, a não ser luvas, que é natural do negócio, né, que são as taxas de comissão eventuais, e o jogador, que é o salário. Então, nós temos essa linha de raciocínio importante para o fortalecimento do São Paulo. Temos hoje um técnico que tem uma relação altamente profissional, não só com a diretoria, com o elenco, e nós vamos fazer o possível para que a gente melhore cada vez mais a qualidade, sem aviltar a questão da pressão econômica. É inevitável que ano que vem nós vamos estabelecer um outro planejamento, e tomara que o Rames vai bem dentro de campo, que o Lucas corresponda e também sinalize, quem sabe, um dia de continuar ou depois voltar rapidamente. Eu acredito que nós que tratamos um ex-jogador que não está mais em atividade, e principalmente o que está em atividade, tem na diretoria de São Paulo, no seu presidente, sua torcida, um aspecto de receber de volta. Assim vai ser com o Casemiro. Quando o Casemiro apontar, estou chegando ao fim, São Paulo está de portas abertas. Assim vai ser com o Antony e com outros grandes valores, o Militão, etc. Esse é o São Paulo que nós, torcedores, desejamos. Para encaminhar o final já, Júlio, 2 situações. Ferrarese já foi registrado no BID, por enquanto só até dezembro. Esse vai ser também, como é que vai ser tocado esse negócio a partir do momento que ele estiver recuperado, jogando, a torcida gosta muito dele. E o Eric, que já está confirmado por todos os lados, inclusive pelo São Paulo, que chega em janeiro. Esse já é ponto certo, não tem como em janeiro ele se apresenta. O Eric em janeiro estará em atividade. Hoje ele tem um pré-contrato, com todo respeito ao grande clube que é o Ceará, ao grande profissional. Foi uma oportunidade de mercado, que também nós já tivemos essas baixas.
contrato não é assinado. Isso aconteceu com o Igor Gomes, com outros jogadores, que é normal, é uma atividade de mercado. E o caso do Ferrarese, você lembrou bem, quando eu fui para Londres ter uma conversa com o Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, muita gente fala, pô, o que esse cara sem dinheiro está indo para Londres para trazer um jogador? E o Ferrarese era um jogador apontado, não só pela sua qualidade excepcional, mas um jogador muito promissor. E eu dizia ao Grupo City, eu quero o Ferrarese, ele está em Portugal, aqui ele vai ser melhor para o grupo, etc. E ele estava num grande momento, infelizmente teve a contusão. Mas lutamos muito, prorrogamos o contrato do Ferrarese e temos uma opção de compra já para o ano seguinte, porque o Ferrarese é um jogador que se identificou, ele quer continuar, ele fica com a gente, só não veio aqui porque ele tem que se recuperar, e senão estaria com a gente. É um jogador que vestiu a camisa do São Paulo quando criança e tem uma dignidade, uma honra de vestir a do São Paulo. Ele queria também muito ficar. Nós, de novo, com o Grupo City, é um jogador que tinha mercado, é um jogador que é uma grande moeda para o Grupo City, mas nós dissemos o seguinte, ele se machucou aqui, vamos recuperar ele, vamos prorrogar o seu contrato, mas queremos uma preferência e quase que uma obrigação de compra, porque ele já está no budget financeiro para o ano que vem. Porque o Ferrarese é um zagueiro muito novo, é jovem, tem uma identificação, um grande zagueiro. Então acho que com isso o São Paulo, com o Ferrarese, com o Eric, com o Rames e com o Lucas, estará com um time muito bem armado. Claro que oportunidades acontecem. Podem ter para o ano que vem saídas e outras chegadas. Isso é a dinâmica do futebol. Mas o que eu acho, e o torcedor está vendo, que não falta trabalho e empenho. E aqui, essa contratação não é de A, de B ou C, ela é do São Paulo como instituição. E quando você vê um jogador com toda a experiência, jogadores, né, como Rames e Lucas, com as estruturas europeias, que são grandes, e olham o CT, e olham a dinâmica de Cotia, e olham essa integração de jovens que estão hoje com o Dorival Júnior, nós começamos a acreditar que mais importante do que o presente é a perspectiva de futuro. Os advogados do Reinaldo vão tentar barrar as inscrições dos jogadores. O torcedor já ficou preocupado, já recebi várias mensagens. Rames Rodrigues e Lucas Moura, mesmo que venha alguma coisa da FIFA, esses não tem como barrar, né? Nenhuma possibilidade, serão registrados. Essa questão, às vezes a gente entende que existem questões que podem ser jurídicas, mas ela é mais midiática e de comunicação, e aí são vários interesses que se coloca no momento apropriado, um momento de tanta felicidade. Mas o nosso departamento jurídico tem discutido isso com clareza. Todo mundo tem o direito de pleitear o que quer. Nós temos a plena certeza do que nós achamos que devemos, e ele pode pleitear o que ele acha que deve receber, ele ou qualquer outro. O Reinaldo é um grande atleta, nós temos uma ótima relação com ele. E isso tudo é um processo. O São Paulo não vai pagar nem um centavo menos, mas também não vai pagar nem um centavo a mais. Mas isso nada impede de registro, e às vezes o escândalo na notícia pode ter um objetivo outro, de querer mostrar um pouquinho que existe uma questão negativa dentro de um paraíso de situações que foram muito positivas. Eu acabei de dizer, a diretoria de futebol do São Paulo, com o seu time, fez um trabalho eficiente de discrição, não vazou, trouxe 2 jogadores livres. Aí eu vejo às vezes algumas pessoas, mas como é que vai pagar isso? De onde veio o dinheiro? O dinheiro nem saiu. O dinheiro está dentro de um cronograma de folha de pagamento e dentro, claro, de luvas que estão negociadas, mas não houve nenhum investimento com outra instituição, porque foi a habilidade de trazer jogadores livres e com ressonância internacional. Então nós estamos acostumados que quando você tem uma notícia muito boa, por interesses, às vezes, motivados por pessoas que têm, eu brinco que não, nos clubes associativos, nós temos abstinência de poder. Tem pessoas que foram líderes, escolheram outras saídas políticas, eu não questiono. Alguns que votaram no meu adversário estão comigo hoje, estão com a gente. Isso é normal. Só que essa abstinência de poder procura situações, às vezes, para jogar um pouquinho de água no chope. Mas para jogar água nesse chope tem que vir um oceano. Não é? Por quê? Porque o São Paulo mostrou sua altivez, o São Paulo mostrou que está ao lado do torcedor e, mais do que isso, está trabalhando com muita responsabilidade.